aqui para o vídeo, para o curso de Lógica Formal da Arquivologia da UFPB. Outra coisa que a gente estudou no curso foi como calcular o valor de verdade de uma fórmula complexa a partir do valor de verdade de fórmulas simples, né? Aqui, isso aqui, V1 de A, é apenas uma maneira mais formal, né, de falar o valor de A é V. A é verdadeiro, B é falso, C é verdadeiro e D é falso. Então, como é que fica aqui? A gente pode fazer da seguinte maneira: a gente pode simplesmente substituir na fórmula os valores de verdade. A gente fica assim: V e F implica não F, né? Por quê? Porque C é V, tá vendo aqui? B é F e D é F. E aqui a gente vai calculando, utilizando aquelas tabelinhas que eu dei, como é que fica o valor de verdade, né? V e F fica F, né? Porque a conjunção só é verdadeira quando ambos os conjuntos são verdadeiros, né? Aqui a gente já sabe que a resposta vai ser V, porque uma implicação material com antecedente falso é sempre verdadeira, mas vamos continuar aqui fazendo. Como é que fica não F? Não F fica V. Se F, então V é V, né? Então é assim que fica o cálculo. Não sei se apagou a tela, foi os cachorros aqui fazendo besteira. Então aqui, mesma coisa que eu fiz, né? Substituindo aqui V, F, V com F, V e F fica F, substituindo aqui por F, fica V, se F, então V, fica V, tá? E aqui, se a gente tivesse os valores das fórmulas fossem diferentes, possivelmente o valor da fórmula complexa também seria diferente, né? A gente vai fazer aqui a mesma coisa com os novos valores, né? Então o C aqui é V, então V e o B também é V, tá vendo? C, V e V e não V. Então V e V fica V, não V fica F, e uma implicação material, um condicional, que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, fica falso, tá? Então isso aqui fica diferente. E aqui, a mesma coisa que eu fiz, né? Tal. E aqui é uma forma que você pode explicar. Essa aqui é uma coisa mais formal, vocês não precisam nem aprender. Mas aqui, essas cláusulas aqui, A, B, C, D, E, elas estão expressando a mesma coisa que eu expressei na tabela. Então, o valor de não A é verdadeiro se e somente se o valor de A for falso, né? Então, se A for falso, não A é verdadeiro. Se não A for verdadeiro, A é falso. É a mesma coisa que eu expressei naquela tabela. O valor de verdade de A e B, alfa e beta, é verdadeiro se e somente se o valor de verdade de A, de alfa e de beta forem verdadeiros. E ele é falso caso contrário. O valor de verdade de alfa ou beta é verdadeiro se somente se ou o valor de alfa é verdadeiro ou de beta é verdadeiro, ou os dois, né? O valor de verdade do condicional é verdadeiro se somente se ou o antecedente for falso, porque é sempre verdadeiro se o antecedente for falso, ou o consequente é verdadeiro, porque é sempre verdadeiro se o consequente for verdadeiro, né? E ele é falso quando o antecedente é verdadeiro, ou seja, quando isso aqui não acontece, e quando isso aqui também não acontece, ou seja, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E por fim, o valor de verdade de alfa se somente se beta é verdadeiro se somente se os valores de verdade de alfa e beta forem iguais. Então essa aqui é basicamente a mesma coisa que eu ensinei para vocês, né? Então aqui, né, como eu falei para vocês, as condições especificadas nessa definição de verdade espelham os requisitos das tabelas de verdade que eu falei antes, né? Então aqui alguns exercícios sobre valoração, né? Como aqueles exercícios que caiu no teste de vocês, né? Então, como é que ficou o A? E aqui, gente, o interessante é o seguinte: é vocês pausarem o vídeo, pegarem um caderno, fazer a resposta e depois ver se ficou certa, se ficou igual a minha, né? Então a gente sabe aqui que A, B, C e D tem os valores V, F, F e V. Então, né, então pausou, fez, agora vamos voltar.
Então fica aqui como o A tem o valor V, então fica não V e o B tem o valor que é F. Não B e F, fica F e F, né? Que fica F. Vamos para o B. O valor de B é F, né? Então a gente fica aqui não F, implica V, né? Porque o valor de A é V, ou F. Então aqui fica V, implica V ou F dá V, que dá V. Vamos para o C. Vou tentar escrever aqui. O C fica C ou A, né? O C é F ou V, se somente se, não, e o C é o que? F. Então fica V ou F ou V fica V, se somente se, não V, V se somente se, F, o que dá F. Vamos pro D. Aqui não vai dar espaço, né? Depois eu apago e faço as outras quatro. A ou se A, então B. Né? O valor de A é verdadeiro, então fica B, ou o valor de A é verdadeiro e o valor de B é falso. Né? Como a gente sabe que isso aqui é uma disjunção e esse primeiro aqui é V, a gente já sabe que vai dar V, né? Mas vamos lá, V ou F, que dá V. Então essas aqui são as quatro primeiras. Vamos fazer as outras quatro, que são um pouquinho mais difíceis. Mas assim, aqui não tem muito segredo, né? É só tomar cuidado e ir fazendo devagar. Letra E. D, o valor de D é V ou não V, implica não, e o C é F. Né? Aqui, ó. Aqui isso aqui é uma implicação material. Você está vendo que aqui vai dar implica V. Então você já sabe que isso aqui é verdadeiro, mas vamos calcular isso aqui, V ou não V. Então fica V ou F implica V. V ou F dá V, implica V, que dá V. Vamos para o F. Não é o caso de V e F, implica, não é o caso de F e V. Certo? Então vamos fazer, aqui gente, é importante, a gente tem que fazer a fórmula, digamos assim, de dentro para fora. Tem que fazer primeiro os operadores estão mais para dentro da fórmula e depois fazendo mais para fora. Então a gente tem que fazer primeiro as conjunções aqui, depois as negações e por último a implicação. Então fica aqui, não é o caso de F, né? Porque V e F é F, implica, não é o caso de F. Certo? Então fica V implica V, o que dá V. Tá? Então vamos fazer agora o G. G e o H. O G, como é que fica? Não é o caso de D, que é V, e não é o caso de V implica V. Né? Então aqui fica, não é o caso que V, e não é o caso de que V. F e F, que dá F. Tá? Então vamos para o H. O H não é o caso de V ou V, se somente se, não é o caso de V e não F. Então aqui fica F ou V, se somente se, não é o caso de, aqui não precisa mais do parênteses, não precisa, aqui ainda tem que fazer aquele F ali, ou V. V ou F ou V dá V, se somente se, não é o caso de V. V, se somente se, F. Tá? Então, vamos checar aqui, vamos fazer de novo para ver se está certo. Então, o A é F, né? Então fica aqui não, ou é V, então fica não V, ou aqui tá, eu fiz errado, tá vendo, gente?
esse aqui, o C não é V. Então esse aqui, cuidado, tem que tomar. Então aqui fica F, que o C é F. Então aqui fica, não é o caso de V e não F. Então aqui no caso é, esse lado de cá tá errado, né? Aqui é F também. E aqui, o lado de lá tá certo, né? O lado de cá aqui, então os dois aqui são F. F, F. Então F, se somente esse F e F são iguais, né? De modo que esse resultado aqui é V. Tá? Se eu errei algum outro, falem comigo, né? Vamos dizer aqui que eu errei de propósito para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção, né? Então, às vezes, isso daí a gente faz esse procedimento quando a gente sabe o valor de verdade de cada proposição. Só que para determinar a validade de um argumento, a gente precisa saber o valor de verdade de certas fórmulas, não apenas com respeito a uma valorização específica, mas a gente precisa saber como é que é o caso, qual é o valor de verdade da fórmula dado qualquer possibilidade. Né? Por quê? Porque a noção de argumento válido diz o seguinte: o argumento é válido quando não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão é falsa. Então você tem que ver em todas as linhas da tabela se tem alguma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Se tiver essa linha, o argumento é inválido. Se não tiver essa linha, o argumento é válido. Né? Então vamos ver aqui. Por exemplo, vou pegar exemplo aqui. Suponhamos que temos algum conjunto de premissas de onde se pretende tirar a conclusão, essa conclusão aqui, né? Se não A e B, então não há. Né? Então a gente tem que fazer a tabela de verdade disso aqui. Né? Então vamos supor que a gente esteja fazendo o seguinte argumento. A primeira premissa do argumento é A, a segunda premissa é B e a conclusão é essa fórmula aqui que a gente tem. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a tabela de verdade dessa fórmula maior, né? E aqui a gente está já dividindo a fórmula em várias partes, né? Outra maneira que eu expliquei para vocês. E ver se tem alguma linha em que as premissas, que no caso é A e B, são verdadeiras e a conclusão é falsa, né? Vamos ver. Então a gente tem aqui ele está fazendo de uma maneira diferente do que eu faço, mas como eu falei para vocês, não tem problema. F, V, F, V. Então como é que fica? Não A e B. A gente vai prestar atenção nessas duas colunas aqui. V e F dá, V e F dá F, né? Não V. Deixa eu apagar aqui. V e F dá, cadê? V e F dá F, V e V dá V, F e F dá F, F e V dá F. Né? E agora a gente quer saber esse condicional, em que o antecedente é isso e o consequente é isso. Então a gente tem que ver alguma linha em que isso seja verdadeiro e isso seja falso. Nessa linha, essa fórmula completa vai ser falsa e nas outras linhas ela vai ser verdadeira. Então na primeira linha, verdadeiro, 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 verdadeiro. Certo? Então isso daqui, gente, é o que a gente chama de uma tautologia, ou seja, é uma fórmula que ela é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade. Consequentemente, não vai ter nenhuma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Né? Então esse argumento aqui ele é válido. Ele é válido por quê? Porque a conclusão dele é a verdade lógica. Tá? Então vamos fazer aqui a tabela de verdade daquele exercício. Tá? Então aqui eu falei aqui de como fazer um argumento, eu vou voltar a esse ponto. Vamos fazer a tabela de verdade simplesmente para ver se essas fórmulas são tautologias, ou seja, uma tautologia é uma fórmula que é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade, se elas são contradições, ou seja, se elas são falsas em todas as linhas da tabela de verdade, ou se elas são fórmulas contingentes. Uma fórmula contingente é uma fórmula que é verdadeira em algumas linhas da tabela de verdade
e falsa em outras. Então vamos pegar aqui a primeira. A primeira é não A e B. Vamos fazer aqui do lado. Ó. Então não A e B. Então a gente tem A, tem B e tem a fórmula que a gente quer. Vamos botar aqui não A para ficar mais fácil. E não A e B. Então, não sei se apagou de novo para vocês. Esses são os cachorros batendo aqui nas coisas. V, V, F, F, V, F, V, F. Como é que fica não A? Fica F, F, V, V, né? Porque eu estou pegando a primeira coluna e invertendo os valores. Então, como é que fica não A e B? Eu tenho que prestar atenção nessa coluna e nessa coluna. V e F dá F, F, V, F. Então, essa aqui é a tabela de verdade de não A e B. Ou seja, isso aqui é uma fórmula contingente. Ela não é nem sempre verdadeira, nem sempre falsa. Ela é verdadeira no caso de A ser falsa e B ser verdadeira, e falsa nos outros casos. Tá? Então, vamos apagar aqui. Vamos fazer o B, né? Então aqui também é a mesma coisa do outro exercício, gente. O bom é vocês fazerem, pegar um caderno, fazerem o exercício e depois checar aqui se está certo. Vamos pro B. Então vamos fazer direto a tabela, né? Então B, ele também só tem duas fórmulas atômicas, né? Que é A e B. E aqui eu já vou fazer direto, tá? Vou fazer embaixo dos conectivos. Então, vai ter 4 linhas, né? Porque tem duas fórmulas atômicas. Então fica VV, FF, VF, VF. Então, como é que fica não B? Né? Vou fazer aqui embaixo do não B. Fica F, V, F, V. Como é que fica o A ou B? Né? Tem que prestar atenção na primeira coluna e na segunda coluna. V o V da V, V o F da V, F o V da V, F o F da F. E aqui o condicional eu tenho que pegar algum lugar em que essa coluna seja verdadeira e essa seja falsa. Que no caso é essa última linha aqui. O condicional é falso, nas outras linhas ela é verdadeira. Então essa daqui é a resposta. Tá? Do B. Vamos fazer o C. Acho que dá para fazer o C aqui. C. O C também só tem duas fórmulas atômicas, né, que compõem o C, que é o C e o A. Então a gente faz aqui A, C. Aqui também eu estou colocando na ordem alfabética, tá? Mas um dia eu vou aprender a fazer a linha reta aqui. Estou botando na ordem alfabética, mas não tem importância. O importante é a tabela tá certa. Certo? Qual é a ordem que você vai colocar ali é menos importante. Então, C ou A, se somente se, não C. Aqui a gente sabe que não C é igual a C, né? Não vou ficar fazendo essa tabela aqui toda hora. V, F, F, né? Então aqui fica VF, VF, né? Como eu já mostrei que não C é igual a C, eu vou só copiar a tabela de C aqui, tá? Como é que fica C ou A? V o V da V, V o F da V, F o V da V, F da F. Agora, quando é que essa fórmula tem a mesma valor de verdade da de cá? Aqui tem, aqui não tem, aqui tem e aqui tem. Então, essa aqui é a resposta. Então, essas duas também são fórmulas contingentes. Elas são verdadeiras em alguns casos, em algumas valorações e falsas em outras. Vamos agora para o D. Eu tinha que ter colocado essa borracha maior para apagar mais rápido. Tá. Vamos para o D. Então o D também só tem duas fórmulas componentes, que é a A e B. Né? Então vai ter 4 linhas também na nossa tabela. Vamos lá, D. A, B e A ou se A, então B. Então A fica VV, FF, VF, VF. Né? Aqui o A é igual, né? Deixa eu copiar aqui.
Não precisa, né? Se quiser. Se A, então B. Então é verdadeira. Na primeira linha é falso, na segunda, verdadeiro, verdadeiro. E aqui eu tenho um ou, né? Então, esse ou é verdadeiro quando qualquer um dos dois é verdadeiro. Então aqui V, 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 V. Então, essa fórmula aqui é uma tautologia. Ela é verdadeira em todas as linhas da tabela periódica. Tabela de verdade, né? E por que ela é uma tautologia, gente? Porque eu estou dizendo o seguinte: ou A, perceba, ou A é verdadeiro ou A é falso. Se A for verdadeiro, essa fórmula aqui é verdadeira, porque uma disjunção com um disjunto verdadeiro, ela é sempre verdadeira. Mas se A for falso, esse condicional vai ser verdadeiro, porque um condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. Então, em qualquer um dos dois casos, essa fórmula acaba sendo verdadeira. Então, por isso ela é uma tautologia, ou seja, uma verdade lógica do cálculo proposicional. Uma tautologia, como eu falei para vocês, é uma fórmula que é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade. Tá? E, consequentemente, a negação dessa fórmula vai ser uma contradição, ou seja, uma fórmula que é falsa em todas as linhas da tabela de verdade. Vamos para o E. Então o E fica... O E, aí perceba, vou até apagar aqui porque o E, ele tem 3 proposições componentes, né? Ele tem o A, ou não, o E não, é o F que tem. Então bora fazer o E aqui normalmente. O E dá para fazer. Ah não, o E também tem 3. O E tem A, D e C, né? Então vai ser tabela de verdade aqui com 8 linhas. Então vou apagar aqui para dar espaço, né? Então o letra E tem a proposição componente A, tem a proposição componente C, né? Estou botando aqui na ordem alfabética, mas também não tem necessidade. Pode ser na ordem também que apareceu ali na fórmula. D ou não A implica não C. Então aqui eu vou preencher com V até a metade, né, que são 4 V's, depois 4 F's. Nessa segunda aqui eu vou botar V, V, F, F, V, V, F, F. A terceira, aí eu vou V, F, V, F, V, F, V, F. Tá. Então como é que fica? Vamos fazer aqui pelo não sei, que é o mais fácil, né? Vou simplesmente inverter o valor de verdade de C. Então fica F, F, V, V, F, F, V, V, né? D ou não A, bora fazer o não A. Não A eu vou só inverter, fica F, 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 V, 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 V. Então D ou não A, vou prestar atenção nessa coluna aqui e nessa coluna. V com F dá V, F com F dá F, V com F dá V. Aqui não está bem alinhado, né? Mas tem que tomar cuidado. F com F dá F, V com V dá V, F com... Aqui vai dar tudo V, né? Porque daqui do canto é V, certo? Então agora vamos fazer o condicional, né? Que é o operador principal. Vou prestar atenção nessa coluna aqui do ou e nessa coluna do não sei. Então aqui ó, tem um V com F, vai dar F. Aqui é F, então já posso botar V. V com V dá V. Aqui é F, então já posso colocar V. V com F dá F. V com F dá F. E aqui posso colocar V. Tá, então essa daqui, se eu conseguir circular, é o resultado. Tá? Esse foi o E. Vamos fazer essas tabelas aqui e vou parar esse vídeo também. Tá. Não sei se vai ter outro. Eu vou olhar aqui se tem mais alguma coisa relevante para essas questões, né? Depois é bom a gente pegar alguns argumentos, né? Então vou fazer mais um vídeo falando de argumentos. Vamos para o F. Então aqui o F ele também tem 3 letras, né? A, B e C. Então vou fazer A, tá? Fazer aqui a linha reta. B, C, né? E essa fórmula que é
mais ou menos grande. A, I, B implica, não é o caso, que... Pera aí, vou apagar aqui porque ficou muito mal escrito. Não deu espaço. Vamos lá de novo. Deixa eu tentar botar essa luz aqui num lugar melhor para ver se escreve melhor. Apoio melhor o braço. Tá, vamos lá. Então eu tenho A. Deixa eu passar, seu sapato. Tenho B. Tenho C. Eu vou pegar um e sair. Peraí que minha mulher chegou aqui fazendo mau barulho. Vou pausar o vídeo aqui. Diminuir um pouco aqui. Eu aproveitei e já fiz aqui um pouquinho melhor as letras, né? A, B e C. E a gente tem que fazer a fórmula completa, que é: não é o caso de A e B. Isso implica que não é o caso de C e B. Então, como é que fica a nossa tabela aqui? V, 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 F, 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 F. Segunda linha fica V, V, F, F, V, V, F, F. A terceira linha fica V, F, V, F, V, F, V, F. Então aqui vamos fazer embaixo daqui de cada conectivo, né? A e B. Então vou prestar atenção na coluna, nessa coluna fica V, V, F, 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 F. C e B, vou prestar atenção na segunda coluna e na terceira coluna. Então fica V, F, 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 V, F, F, F. E aqui eu vou negar, né? Vou negar esse e negar de lá. Negar é fácil. F, F, V, 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 V. Então aqui fica F, V, 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 F, V, V, V. E agora eu estou fazendo a implicação, né? Então foi prestar atenção nessa coluna e nessa coluna, né? V com F com F dá V, F com V dá V, V com V dá V, V com V dá V, V com F dá F, né? Então essa linha aqui ela é falsa e as outras linhas é verdadeira, tá? Então isso aqui também é uma fórmula contingente, porque ela é verdadeira em algumas linhas e falsa em outras, salvo eu tiver errado. Dá uma dica aqui para vocês, né? É bom, já que vocês estão aprendendo a fazer, vocês podem sempre checar, porque existem muitos aplicativos de celular que fazem tabela de verdade, tá? Se você for lá no Google Play, né? E você escrever Truth Table, né, em inglês, né? Truth Table, né? Você vai achar vários aplicativos em que você vai digitar a fórmula e ele vai dar a tabela de verdade, você pode conferir com a sua, tá? Então você pode até conferir aqui se eu fiz certo, porque aqui o pessoal ficou entrando fazendo barulho e acho que eu perdi a consideração. Então vamos aqui, esse G aqui são só 4 linhas, né? Então, vamos lá, a gente só tem duas letras aqui, componentes, que é A e D, porque a nossa tabela vai ter A, vai ter D e vai ter nossa fórmula, que é não D implica não, A implica A. Então A fica V, F, F, o D fica VF, VF. Não D é igual D, né? Não vou ficar fazendo isso aqui toda hora. V, F, V, F. A implica A, né? Quando é que isso aqui vai ser falso? Quando A for verdadeiro e A for falso ao mesmo tempo, né? Isso não vai acontecer, isso aqui é sempre verdadeiro. Ou A é verdadeiro ou A é falso. E aqui vai dar F, 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 F. Então aqui a gente tem um condicional, gente, em que o consequente é sempre falso, ele vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e verdadeiro nos outros casos.
E a letra H também, felizmente, ela tem só duas letras, né? Ela é uma fórmula grande, mas ela só tem 4 linhas. Então, tem A, C, e a gente tem o não há ou se somente se, não há e não C. Então a gente tem aqui V, F, F, VF, VF. Não há fica F, F, V, V. Não há o C, vou prestar atenção nessa coluna e no C. V, F ou V dá V, F ou F dá F, V ou V dá V, V ou F dá V. Então a gente tem esse lado de cá, essa a tabela, né? Do lado de cá do bicondicional. Vamos fazer do lado de lá. Então o não sei fica F, V, F, V. Daí o A e não C, eu vou prestar atenção na primeira coluna e nessa aqui do não ser. Então fica V e F dá F, F ou V e V dá V, F, F dá F, F, V dá F. E aqui a gente vai negar, então vai só mudar aqui. Então o outro lado aqui do bicondicional é esse daqui. Vocês percebam que ela é igual às duas tabelas, né? Então de modo que o bicondicional é sempre verdadeiro. Ou seja, isso aqui é uma verdade, é uma equivalência lógica, tá? Então essa aqui é uma equivalência lógica, é um bicondicional que é uma tautologia, né? Então aqui eu vou falar coisas que eu já falei aqui, né? De maneira mais expressa, né? Existem algumas fórmulas cujo valor de verdade é sempre verdadeiro, qualquer que seja o valor atribuído às fórmulas atômicas que elas ocorrem, né? Então essa fórmula aqui, por exemplo, é uma tautologia. Por quê? Então a gente já tem a tabela aqui de A, de C, de A ou C. Então eu tenho A implica A ou C. Então essa fórmula aqui seria falsa se em alguma linha o A fosse verdadeiro e o A ou C fosse falso. O que não acontece, né, gente? Porque se o A é verdadeiro, o A ou C também é verdadeiro, né? Porque a disjunção do A ou C só depende da verdade de um dos dois, né? Então não vai ter nenhuma linha que A é verdadeiro e A ou C é falso. Então vamos ver a primeira linha. Primeira linha A é verdadeiro, A ou C é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. A segunda linha A é falso. Então eu já sei que isso aqui é verdadeiro, né? Porque é um condicional. Não importa isso aqui. A terceira linha A é verdadeiro, mas A ou C é verdadeiro. E na quarta linha A é falso. Então isso daqui é uma tautologia. É uma fórmula que ela é verdadeira em todas as linhas da tabela de verdade. Uma vez que a verdade da tautologia é independente dos valores de verdade e dos seus componentes, a gente pode dizer que essa fórmula é verdadeira apenas dado o significado dos operadores que nela ocorrem, né? Então a fórmula com essas características a gente dá o nome de tautologia. Um outro tipo de fórmula é aquele cujo valor de verdade é sempre falso, né? A e não A, né? A é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Nunca A vai ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Então, nessa primeira linha aqui, então essa conjunção ela só é verdadeira se ambos A for verdadeiro e não A for verdadeiro. Na primeira linha A é verdadeiro, mas não A é falso, então ela é falsa. Na segunda linha A é falso e não A é verdadeiro, então ela é falsa. Então as fórmulas com essa característica, ou seja, que elas são falsas em todas as linhas da tabela de verdade, a gente dá o nome de contradição. Outro nome a gente pode chamar elas de fórmulas logicamente falsas, né? Da mesma forma, as tautologias são fórmulas logicamente verdadeiras. A gente pode dizer também que elas são inconsistentes, as contradições, tá? Então, note que, obviamente, a negação de uma tautologia é uma contradição, e a negação de uma contradição é uma tautologia. Um terceiro tipo de fórmula, né, que eu já estava falando para vocês, é aquela cuja tabela de verdade tem alguns V's e alguns F's. Tem pelo menos um V e pelo menos um F. E essa fórmula ela é contingente. Ela é contingente no sentido de que o valor de verdade dela depende de contingências, depende de a gente saber. No caso da tautologia da contradição, a gente sabe o valor de verdade dela, independentemente de como é o mundo, vamos dizer assim. A tautologia é sempre verdadeira, então não importa como é o mundo, eu não tenho que checar o valor de verdade de nada, eu sei que ela é verdadeira. Já no caso da contingência, não.
Você saber se uma fórmula contingente é verdadeira ou falsa implica você saber o valor de verdade das suas fórmulas componentes, né? Então, as contingências são fórmulas cuja verdade ou falsidade não pode ser determinada apenas por meio da análise lógica. É necessário recorrer à observação para isso. Ou seja, ela descreve o mundo de algum jeito, né? Por isso a gente costuma dizer que o conteúdo informacional de tautologias e contradições é vazio. Né? Se eu te falar algo que é sempre verdadeiro, eu não te disse nada sobre o mundo. Né? Se alguém quer saber como é que está o tempo, eu falo assim, ó, ou está chovendo ou não está. Isso que eu falei é verdadeiro, né? Porque um dos dois vai ser verdadeiro e a disjunção vai ser verdadeira. Mas eu não te dei nenhuma informação sobre o mundo, porque eu te falei uma tautologia. Mesma coisa quando, no caso da contradição, a gente pode, na verdade, o conteúdo informacional seria infinito e não vazio. Mas isso daí é mais complicado. Já no caso da contingência, eu estou te dando alguma informação sobre a realidade, porque eu estou te falando a situação em que aquela fórmula vai ser verdadeira, tá? Então isso aqui são umas definições um pouco mais complexas que eu prefiro não falar para vocês, né? E aqui alguns exemplos de tautologias, né? O princípio, vocês podem até fazer a tabela de verdade de cada um dessas aqui e ver que elas vão ser sempre verdadeiras, né? O princípio da identidade, alfa implica alfa, qualquer fórmula implica ela mesma. O princípio da não contradição, né? É falso que uma fórmula pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído, alfa ou não alfa, não tem uma terceira opção, ou alfa é verdadeiro ou não alfa é verdadeiro. O princípio da dupla negação, né? Como eu falei para vocês, alfa é equivalente a não alfa, né? Isso aí também é uma verdade lógica. Aí algumas características matemáticas dos operadores, né? A indepotência da disjunção, né? Para qualquer P ou P, ele tem o mesmo valor de P. Para qualquer P e P tem o mesmo valor de P. Comutatividade da disjunção, né? Então, a ordem não importa, né? Na disjunção nem na conjunção, né? Aqui está, comutatividade da conjunção. Comutatividade da equivalência. Você pode fazer a tabela de verdade, isso aqui tudo vocês vão ver. Associatividade da disjunção, né? Então você tem alfa ou beta e gama, você tem alfa ou beta ou gama, né? Você pode trocar os parênteses aqui, tanto na disjunção, quanto na conjunção, quanto na equivalência, né? Perceba que para o condicional nada disso vale. E as leis de De Morgan, essas leis aqui são interessantes, né? A gente falou um pouco disso aqui na primeira aula. Se eu falo, não é o caso de eu ser professor e ser astronauta, eu estou falando assim que ou eu não sou professor ou eu não sou astronauta, a primeira lei de De Morgan, né? E se eu falo, não é o caso de eu ser astronauta ou pirata, eu estou falando que eu não sou nem astronauta e nem pirata. Vocês podem fazer a tabela de verdade de qualquer uma desses princípios aqui e vocês vão ver que vocês vão ter tautologias, certo? E aqui outras tautologias famosas, tá? Vou deixar isso aqui para vocês, deixar um pouquinho aqui parado. Vocês podem pausar o vídeo e fazer a tabela de verdade, né? Quem sabe eu não peço um trabalho extra essas tabelas de verdade aqui, quem sabe, né? Então estudem e eu vou fazer depois outro vídeo falando de argumentos, tá bom? Tchau!